Olá a todos e todas. Muito bem, a gente vai falar aqui hoje sobre a operação de segunda fase, né? A aplicação de prova. E hoje a gente vai falar aqui nessa apresentação sobre o que é esperado dos fiscais coordenadores de centro de aplicação. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que precisam ser tratadas antes do dia da prova, no dia da prova, antes da prova, durante a prova e depois da prova. E a gente vai falar também no final sobre pagamento da ajuda de custo também. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que vai acontecer para a maioria dos fiscais coordenadores é o recebimento do material que vai ser usado no centro de aplicação que você estiver coordenando. Então, esse material vai chegar por correios e quando esse material chegar, você precisa entrar nesse link que está aí na apresentação, que é www.obmep.org.br/validarmaterial.do. Você vai receber uma caixa, você precisa abrir essa caixa e conferir o conteúdo dessa caixa. Essa caixa, um dos primeiros documentos que vai ter lá é a relação de material que está previsto. Então você vai ter lá um papel impresso com tudo o que é esperado ter dentro dessa caixa. E aí você vai conferir para ver se está tudo certo. Se tiver algum problema, está faltando alguma coisa ou sobrando alguma coisa, você tem que entrar em contato com o coordenador regional e comunicar, para que o coordenador possa providenciar o material que estiver faltando. E o que é importante também é que parte desse material é um material sensível. A gente está falando das provas em si que serão aplicadas no dia da segunda fase. Então esse material, ele obrigatoriamente precisa ser mantido lacrado até o dia da prova, para a gente evitar qualquer problema de vazamento de informação sensível. E aí, alguns dias antes da prova, a gente precisa, você precisa entrar em contato com o centro de aplicação que está destinado a você, confirmar com a pessoa responsável lá a abertura desse local no dia da prova, pelo menos 2 horas antes. A prova vai começar às 2h30 da tarde, a gente recomenda que você solicite a abertura por volta do meio-dia. E também providenciar, como medida de segurança, telefone de posto de saúde, posto médico de emergência, perto aí do local, para o caso de um eventual acidente com alguma pessoa. Né? Se alguém tiver algum tipo de acidente, é importante ter um atendimento emergencial disponível com facilidade. E aí, no dia da prova, antes da prova, lá no início, você vai chegar lá junto com a abertura do centro de aplicação. Você vai acompanhar essa abertura, vai verificar as condições do centro, você vai garantir que as salas que estão destinadas à aplicação de provas possuem carteiras em quantidade suficiente e em boas condições, vai verificar banheiro, vai reunir os fiscais da sua equipe e vai orientá-los sobre a aplicação de prova. Vai ter parte desse material que você vai receber, vai ser uma lista geral dos alunos, ou seja, a relação completa dos alunos previstos para a aplicação de prova no seu centro de aplicação. Você vai colocar essa lista numa área visível. Então, quando a pessoa chegar no centro, ela vai poder procurar o nome dela e saber para que sala ela deve se dirigir. E na porta de cada sala também vai ter uma lista dos alunos previstos naquela sala. Se for o caso de o seu centro de aplicação receber pessoas com necessidades especiais, por exemplo, pessoas que precisam de acessibilidade para cadeira de rodas, ou pessoas que precisam de algum fiscal especial, pessoas com deficiência auditiva, ou deficiência visual, ou qualquer tipo de necessidade especial, essa pessoa vai estar listada na sua relação. Então você precisa receber essas pessoas e garantir que essa pessoa vai estar devidamente acomodada
para fazer a aplicação, para fazer a prova dela. Além disso, você precisa distribuir o material de provas entre os fiscais de acordo com cada sala. Então, se você atribuiu, por exemplo, a sala 1 para um determinado fiscal, você precisa separar o material que vai ser usado na sala 1, como, por exemplo, a lista de presença, a ata, as provas, as etiquetas, etc., os envelopes para celular e o questionário contextual. Você precisa distribuir esse material em quantidade suficiente e correta para cada sala. Né? Algumas salas têm mais de um fiscal, dependendo do tamanho, mas é isso que precisa ser feito. E aí, depois que isso tudo estiver organizado, depois que todos os fiscais já tiverem com seus materiais, já souberem em que sala eles estarão, já estiverem posicionados nas suas salas, aí sim você pode autorizar a entrada dos alunos no centro de aplicação e direcioná-los para as suas respectivas salas. Uma coisa importante: qualquer decisão, qualquer problema, qualquer situação que considere a possibilidade de cancelar a aplicação da prova, precisa ser comunicado previamente ao coordenador regional ou à coordenação geral da UBMEP. Estamos falando de casos fortuitos, por exemplo, uma inundação ou uma greve de ônibus, alguma coisa que vocês percebam que vai comprometer muito a aplicação da prova. Se houver a consideração de cancelar essa aplicação, esse cancelamento precisa ser comunicado previamente, consultado previamente, precisa ser autorizado pelo coordenador regional ou pela coordenação geral da UBMEP. E aí a prova vai acontecer, os alunos vão entrar nas salas, vão ter todo um procedimento lá que está nas orientações, quer dizer, eles vão ter que apresentar um documento, vão ter que assinar a lista de presença, vão receber a prova com a sua etiqueta, vão ser acomodados em alguma carteira, finalmente serão autorizados a aplicar a prova e depois, quando eles terminarem, eles têm que devolver a prova. Nenhum aluno pode levar a prova para casa. Pode haver casos também de ter ali alunos que não levaram documento, pode ter casos de alunos que não estavam previstos ali naquele centro de aplicação e vão fazer prova. E aí, durante a prova, a sua função é acompanhar o bom andamento da aplicação e resolver eventuais problemas. Então, você precisa fazer algumas verificações nas diversas salas do seu local de prova. Por exemplo, garantir que os alunos assinaram as listas de presença, garantir que algum aluno que não levou nenhum documento forneceu direitinho os seus dados, forneceu o seu nome, a escola dele, data de nascimento, etc. Garantir que os alunos que não estavam previstos forneceram seus dados e estão fazendo prova. Pode acontecer de algum aluno estar lançado como de um nível e ele chegar lá e argumentar que aquele nível não é o dele e aí ele vai querer fazer prova em outro nível. Isso deve ser autorizado, desde que ele tenha lá a informação adequada, isso deve ser registrado em ata. É preciso garantir também que apenas pessoas autorizadas estão nas salas de prova, ou seja, apenas os alunos e os fiscais. Não pode ter pai, não pode ter coleguinha, nada disso. Então, são só as pessoas autorizadas mesmo. Você precisa garantir também, isso foi garantido antes do início da prova, que as salas estão com boas condições, ou seja, não está um barulho enorme, ou não está, enfim, a sala está limpa, essas coisas, né? E você precisa garantir também que os alunos estão sem nenhum equipamento adicional. Por exemplo, o aluno não pode fazer prova com celular, não pode consultar livro, não pode consultar calculadora. Para isso, as salas vão receber lá uns envelopes para guardar esses equipamentos durante a prova e depois devolver para o aluno. E é preciso garantir também que os fiscais aplicadores estão atentos a tentativas de cola. Né? Isso não pode ter cola. Tem a situação também dos alunos sabatistas, que assim,
pode haver casos de, no seu centro de aplicação, ter uma sala destinada para alunos sabatistas, que são alunos que aos sábados, por motivos religiosos, não podem fazer a prova antes do pôr do sol. Então, esses alunos, eles precisam chegar no mesmo horário dos demais alunos, serão alocados nessa sala reservada para eles, incomunicáveis, e acompanhados por um fiscal até o pôr do sol. Quando o pôr do sol acontecer, as provas vão ser distribuídas para esses alunos e eles terão 3 horas para realizar essa prova. E os responsáveis por esses alunos devem ser orientados a buscar os seus filhos antes do término da prova. Principalmente porque essa prova vai acontecer já à noite e a responsabilidade por esses alunos é dos seus responsáveis. Agora, se algum aluno que foi marcado como sabatista manifestar o desejo de fazer a prova no mesmo horário dos demais, esse aluno deve ser direcionado para uma sala comum e fazer a prova lá. E isso deve ser registrado em ata. Bom, aí depois que terminar a aplicação da prova, vocês vão receber de cada sala todo o material que foi fornecido para eles, tendo sido usado ou não. Então vocês vão receber as provas que foram preenchidas e as provas que não foram utilizados, os questionários que foram preenchidos e os questionários que não foram utilizados, as listas de presença assinadas, tanto pelos alunos quanto pelos fiscais, as atas de aplicação preenchidas e assinadas pelos fiscais. E aí você vai precisar conferir o material de cada sala. Você precisa garantir que você recebeu, de fato, todo o material do centro de aplicação de volta. E aí você vai preencher o relatório geral do centro de aplicação, vai garantir o preenchimento completo da relação de voluntários do centro de aplicação e vai garantir a entrega do material do centro de aplicação para a correção regional, para o coordenador regional. E você vai acompanhar fisicamente o fechamento do centro de aplicação. Você vai sair dali quando o centro de aplicação estiver fechado. Agora a gente vai falar aqui sobre a ajuda de custo. A ajuda de custo, ela é fornecida aos voluntários envolvidos na aplicação de prova. E ela é usada para alimentação, transporte, eventualmente até um alojamento. Mas tem regras. E essas regras são obrigatórias. Essas regras precisam ser cumpridas. Vamos lá. O pagamento somente será acreditado em conta corrente. Não há outra forma de pagamento. A conta corrente deve ser obrigatoriamente de titularidade do voluntário. Ou seja, a conta deve estar no CPF do fiscal voluntário. Não pode ser conta da mãe, do pai, do marido, da esposa, do filho. Tem que ser pessoal do voluntário. Apenas conta corrente. Não aceita conta salário, não aceita conta poupança, não aceita conta em nome de CNPJ. Tem que ser CPF. E o prazo desse pagamento é de até 40 dias úteis contados a partir da prova. A gente vai ver aqui como é que funciona esse procedimento. Se você receber um e-mail, se o fiscal receber um e-mail informando que o pagamento foi rejeitado, ele tem que entrar em contato com o coordenador regional da OBMEP. O coordenador regional vai identificar o motivo da rejeição. Por exemplo, o fiscal forneceu uma conta de um CPF diferente do dele. Então, ele vai entrar em contato com o coordenador regional que vai fazer alguma eventual correção nessa informação para haver uma segunda tentativa de pagamento. Então, para isso já é importante orientar todos os fiscais. Ele tem que ser, vou repetir, ele tem que ser o titular da conta, a conta tem que ser vinculada à CPF e não à pessoa jurídica, e a conta tem que ser corrente, não pode ser conta conjunta, não pode ser conta poupança, não pode ser conta salário. E é importante
cadastrar um e-mail válido do fiscal. Se o fiscal tem algum problema na Receita Federal, ele não vai conseguir ser pago. Então, é importante você conseguir fiscais que estejam em dia com a Receita Federal. E aí, como é que vai acontecer? Depois da prova aplicada e do recebimento do material do centro de aplicação, o coordenador da sua região vai atestar a participação de cada colaborador que tiver lançado lá na relação de colaboradores direitinho e que ele atuou lá na aplicação da prova. Atestado, depois que o coordenador regional atesta a participação desse colaborador, desse voluntário, o pagamento vai ser realizado. E aí, se esse colaborador tiver um e-mail cadastrado, o próprio sistema já vai mandar um e-mail para ele comunicando o pagamento. Repetindo aqui, o prazo pode acontecer em até 40 dias úteis depois do término da prova. E o voluntário precisa necessariamente estar associado ao centro de aplicação, e esse centro de aplicação tem que estar com retorno de caixa de prova registrado lá pelo coordenador no site da UBMEP. Esses dados aqui são essenciais para viabilizar o pagamento. É obrigatório o fornecimento desses dados pelo voluntário e pelo coordenador regional. Então, o que a gente precisa? Nome da pessoa, CPF, qual é a função dessa pessoa, se é, por exemplo, um coordenador de centro, um fiscal aplicador, um fiscal volante, um apoio, um fiscal especial, por exemplo, para pessoas com necessidades especiais. É preciso o endereço residencial completo, o valor da ajuda de custo que foi definido pelo coordenador regional, dados bancários, como banco, agência. Se o banco for Banco do Brasil, precisa do dígito verificador da agência também. O número da conta corrente, o dígito verificador da conta corrente e a sala de prova onde o colaborador atuou, o colaborador que foi fiscal aplicador. Esses dados são essenciais. É isso. Muito obrigado a todos. Eu desejo a todos vocês um excelente trabalho, que tudo dê muito certo aí, e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, contatem os seus coordenadores regionais.